Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, né? Hoje uma sexta-feira tão linda, tão bonita, que o Senhor nos concede. Estamos aqui para finalizar o capítulo de número 14 de 1 Reis. E a gente pode ver, ao final aqui, quando o final do capítulo trata de todas as questões relacionadas a Roboão, a gente pode dizer, né? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Se você parar e pensar, Roboão era o rei de Judá, o reino do sul. Seu pai Salomão governara todas as 12 tribos de Israel. No entanto, depois da morte de Salomão, 10 tribos foram tiradas do domínio de Roboão e dadas ao servo de Davi, e agora rei da parte norte, chamada Jeroboão. Muito bem, Roboão ficou então com 2 tribos, Judá e Benjamim. Dali em diante, a linha histórica de todos os reis alterna entre esses 2 reinos, uma hora falando dos reis do Israel Norte, outras horas falando de todos os reis de Judá no Sul. E quando a gente olha o desenrolar de todas as ações nos 2 lugares ao mesmo tempo, porque a Bíblia faz isso, fala dos 2 ao mesmo tempo, como um filme que vai oscilando com cenas do norte, depois cenas do sul. Assim os capítulos 13, 14, 15, etc., são literalmente capítulos que falam ora do rei do norte, ora do rei do sul. E a gente vê que a partir do versículo 21, você tem o retorno de toda a narrativa bíblica para os reis do sul. E obviamente falando aqui de Roboão. É interessante, né? A grande bênção da vida de Roboão foi se sentar no trono de Davi e governar como rei em Jerusalém. Isso era muita coisa na época em que simplesmente todo Israel era muito grande, muito forte ali no crescente fértil, né? Muitas coisas poderiam ser ditas sobre os seus 17 anos de reinado. Mas a Bíblia, irmãos, ela é completamente seletiva. A Bíblia, ela não está muito interessada naquilo que os reis de Judá, ou seja, Roboão, né, e os reis de Israel, nesse caso e nessa época, Jeroboão, construíram. Nem no tamanho de suas economias ou outros detalhes de sua história política. Isso fica muito mais para os livros que narram politicamente e historicamente todos esses fatos. Agora, o interesse principal da palavra de Deus é a questão da fidelidade a Deus. E mesmo quando outros assuntos são discutidos por aqui, como batalhas, projeto de construção, a principal preocupação da Bíblia é sempre a questão da santidade pessoal e da responsabilidade que o rei tem que levar, de levar o povo à presença de Deus. A coisa mais importante para saber quem é uma pessoa excelente ou não, no tocante a seu governo como rei, é se ela tinha ou não um coração voltado para Deus. E é interessante, né? É interessante isso porque é bom que a gente se pergunte, será que cada um de nós temos uma vida voltada para Cristo, para o Filho de Deus, de comunhão, de salvação, de interesse, de vida realmente espiritual, né? E, bem, isso é muito importante. E se você parar e pensar, vamos lá, olhe para o reinado de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. Do ponto de vista espiritual, o reinado de Roboão foi uma grande decepção. Ah, que decepção. Se você voltar comigo lá no capítulo 12, a gente vê como ele ignora os anciãos, ignora aqueles que estão mais tempo na face da terra e poderia lhe ajudar nas decisões, né? Acaba dividindo o reino. Aqui no capítulo 14, quando volta a falar sobre ele, nós vemos, como vimos ontem, o seu pecado maligno de adoração falsa. Sim, um completo fracasso espiritual
que levou à perda da paz e da prosperidade que ele teve nos 3 primeiros anos. Gente, não foi apenas um pecado de Roboão, foi o pecado do rei, e que influencia o povo, e imediatamente também todo o povo começa a fazer o que está de errado. É por isso que a Bíblia diz: fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu provocou seu zelo, mais do que fizeram seus pais, porque também os de Judá edificavam altos, estátuas, colunas, postes ídolos, no alto de todos os elevados e outeiros, e até debaixo das árvores verdes, ou seja, tudo que é canto tinha um ídolo. E havia também na terra prostitutos cultuais. Quer dizer, aquele povo que ficava exatamente nos templos, ou nos altos, ou nos altares, para se prostituírem com quem quisesse literalmente adorar Azerá. E a Bíblia termina dizendo: e fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 14, de 22 a 24. E vimos isso ontem. Gente, para cada rei, um reino específico. Roboão teve a chance de fazer um reino tão grandioso e glorioso como o do seu pai Davi. Ao rejeitar a verdadeira adoração a Deus, Roboão liderou o povo de Judá em todos os tipos de iniquidade. Literalmente, ele se projeta no seu pai Salomão, não no seu avô Davi. E aí eles fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. E pior, a Bíblia diz que eles são mais pecaminosos que seus pais, o que não significa pouco, irmãos. Da longa história de queixas, reclamações voltadas à idolatria. Né? Então, se você parar e pensar, não houve praticamente nenhuma forma de adoração falsa da qual Roboão não tivesse participado. Se você pegar o texto, gente, é sério isso. E o pior, não é só ele ainda leva o povo de Judá a praticar religião falsa em lugares altos, em altares dedicados a deuses pagãos. E o pior, localizados em tudo que é canto, colinas, elevações, até debaixo de árvores. Criaram também postes ídolos. Meu Deus do céu, que a gente tinha e já viu nas quartas-feiras que é uma representação de madeira da divindade feminina de Azerá. Gente, Deuteronômio diz de forma muito clara que todos esses ídolos deveriam ser destruídos. Deuteronômio capítulo 12, versículo 3 e 4, Deus diz de forma clara por Moisés: deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis suas colunas, e os seus postes ídolos queimarás, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses. Apagareis o nome daquele lugar, e não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Agora, quem é que faz tudo o contrário? O próprio rei. Aí não dá, né? Tal pai, tal filho. Salomão cede e faz tudo isso por causa das centenas e centenas de esposas que tem, porque ele tem que fazer tratados políticos, faz casamentos políticos, se apaixona pelas mulheres, deixa elas viverem como quiser, e diz: não, eu sei que existe o Deus verdadeiro, mas ir atrás de um Deus falso um pouquinho não mata, é só para satisfazer a esposa. Aí, ó, tal pai, tal filho. Gente, você pode imaginar a maldade, você pode imaginar a obscuridade, você pode imaginar a malignidade que tomou Israel. Não foi à toa que ontem nós terminamos dizendo que a luz de Israel se apagava dia após dia, se apagava dia após dia, se apagava dia após dia. Por quê? Porque eles simplesmente fizeram tudo o que era abominável e que o Senhor já tinha mandado expulsar, porque abominável aquela prática. Era abominável aquela prática. Gente,
é algo detestável. Nós temos que entender que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor e que Ele odeia todo esse tipo de coisa. Muito bem, qual foi a consequência? A consequência é o que está na palavra de Deus. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Isso está em 1 Reis, capítulo 14, 25 e 26. Gente, o ataque do Egito teve importância militar e política. Sisaque era um potentado líbio que assumiu o controle do Egito. O que é isso, pastor? Significa que Sisaque não era egípcio por natureza. Sisaque era da Líbia. E Sisaque era um rei que atacou o Egito, controlou o Egito e simplesmente começou a se expandir por todo o Crescente Fértil. E o Crescente Fértil é ali, Israel subindo até chegar à Babilônia. Tá entendendo? E aí acabou. Sisaque procurou expandir sua influência. Você vai observar agora uma foto que o pastor Heber está colocando. Quando você olhar para essa foto, é fundamental você entender tudo o que está acontecendo. Veja a figura. Olha a parte aqui de baixo. Sisaque vem lá do Egito. Aqui não está o Egito. Aqui está somente Judá de roxo e Israel de verde, porque são 2 reinos agora. Gente, olha o que Sisaque vem. Ele vem aqui na costa, ele chega bem aqui perto do mar Mediterrâneo, na cidade de Gaza. Tá vendo aí? Pastor Heber está te mostrando. E aí ele vem e ataca toda a parte de baixo aqui de Israel, controlando Cádiz Barneia. É como a figura diz, ó, Sisaque ataca o Negueb e perturba as rotas de comércio e caravanas, porque muitas caravanas e rotas comerciais vinham aqui. Aí ele ataca Berseba e ele ataca Arad. Aqui ele quebra grande parte do comércio que Judá tinha. Aí ele vem, continua atacando aqui pela Filistia, chega até Aijalon, Gezer e Aijalon. Aí daqui ele vem e ataca, chegando até Jerusalém. Em Jerusalém ele não entra e não acaba com tudo, porque esse aqui é o momento histórico desse texto. Porque simplesmente Roboão deu para ele todo o ouro que tinha. E Sisaque ficou satisfeito com isso? Não, ele queria muito mais. Veja no mapa que ele agora sobe. E Roboão só não é destruído porque paga tributo a Sisaque. E quando ele sobe, ele arrebenta todo o norte. Tá vendo ele aqui em cima? Ó? Ele sobe, ataca Betel, depois ataca Siló, depois Siquém, depois Tirza. Porque Siquém e Tirza são locais fundamentais para Sisaque? Por uma razão simples. Siquém e Tirza são capitais nessa época do governo do norte. Né? Ainda não tinha Samaria aqui. Aí vem a Ada e sobe até Peniel, e aí vai subindo até Bet-Sean, chega literalmente até o Megido, aonde ele deixa um artefato histórico chamado a Estela da Vitória, que é um artefato arqueológico muito interessante, e depois ele vem e retorna para sua terra com todas as riquezas, e simplesmente tanto o sul quanto o norte, tanto o sul como o norte, estão pagando tributos para ele. Esse momento histórico aqui em que simplesmente Roboão se queda perante Sisaque, né?
Roboão se queda perante Sisaque, foi consequência exatamente desse momento histórico aqui. E olha que Sisaque, né, ele tinha uma certa proteção por Jeroboão, mesmo assim botou as coisas em eixo. Não se preocupe que o ataque de Sisaque quanto ao Reino do Norte nós vamos estudar nas quartas-feiras. Tá? O que eu preciso agora é que você entenda que ele vem, ele ataca aqui embaixo no sul, depois ele chega até Jerusalém e ele não destrói Jerusalém, porque Roboão deu tudo o que ele queria e Roboão simplesmente entrega para ele todo o ouro e passa a pagar tributos para ele. Irmãos, lá foi embora toda a petulância de Roboão, toda a petulância do Roboão. Né, o tesouro que Davi e que, obviamente, Salomão tinha juntado para ele, era simplesmente a grande inveja de muitos imperadores. E agora o seu ouro tinha ido embora. Sim, ele estava pagando tributo para Sisaque e para evitar que Sisaque devastasse Jerusalém. Muito interessante, né? Muito interessante. A riqueza do reino de Roboão, tanto como o seu palácio, quanto o templo sagrado, foi embora, né? Foi embora para a terra do Nilo. É uma inversão tão grande do Êxodo, que quando o povo de Deus sai com a glória de Deus do Êxodo e com toda a força com Moisés, os despojos vieram com o povo. Agora com um outro líder chamado Roboão, os despojos voltam para o Egito. Que vergonha, né? Que vergonha. Então, o esplendor some. Mas Roboão ainda tenta desesperadoramente manter as aparências. Sério, pastor? Sério? A idade de ouro tinha acabado. Os escudos de ouro de Salomão haviam sido levados para sempre. Mas Roboão fez escudos de bronze e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam esses escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. É mais ou menos assim o que Salomão quis fazer com esses escudos. É assim, tenta imaginar essa cena. É praticamente hollywoodiana. É só o cinema que consegue fazer isso. Imagine Salomão indo para a casa de Deus, só que acompanhado dos seus capitães de guarda com escudos de ouro. Salomão gostava muito de se apresentar bem, hein? Ele era um cara muito pomposo. Então, quando ele ia para a casa de Deus, que os guardas o acompanhavam com esses escudos de ouro, pensa comigo, reluzia o sol, e é como se a glória de Salomão fosse enorme. O templo, a glória dele já era enorme, mas Salomão gostava de entrar no templo com muita glória, muita pompa. Roboão não tinha mais esses escudos, coitado. Roboão fez escudos de bronze, entregou na mão dos capitães de guarda, que guardava a porta da casa do rei, e toda vez que ele saía da sua casa, ia para a casa do Senhor, ia para qualquer local, os escudos eram agora de bronze. Mesmo assim ainda tinha um reflexo do sol, ainda ficava razoavelmente bonito, mas não era nada relacionado a Salomão, né? Interessante, né? Como a gente não gosta de sair do salto, né? A gente não gosta de sair do salto. Meu Deus do céu. Coitado, né? Roboão ainda cumpriu os antigos rituais, só que agora não era mais com a categoria ouro, agora era a categoria de bronze, né? De bronze. Isso diminuiu muito a glória. Se você parar e pensar, aqui também nós tivemos uma desvalorização muito grande da moeda de Judá, né? Por quê? Porque tudo isso era a mão de Deus e a ira de Deus sobre aquele povo. A menos que todo aquele povo se arrependesse, a glória de Deus ia se desvanecendo até que aquele povo fosse completamente dominado pelo inimigo. Gente, Roboão de uma só vez conseguiu perder sua paz e sua prosperidade.
Sério. Olha como o texto continua em 1 Reis, capítulo 14, versículo 30 e 31. Olha o que diz. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. Todos os dias. Roboão descansou com seus pais e ele foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome da sua mãe Amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Então pare e pense. Sabe o que é você simplesmente sair de uma glória, de uma glória inteira, e cair o padrão, e você ainda ter que lutar com os inimigos do norte todos os dias, perdendo dinheiro, perdendo recursos, perdendo tudo. Meu Deus do céu. Então, se você parar e pensar, os dias do reinado de Roboão, quando ele começa a fazer tudo que há de errado perante o Senhor, a partir do 4º ano, ele simplesmente era guerra civil com o norte, o tempo inteiro. O reino dividido de Judá e de Israel ficou preso numa luta sem fim. Um impasse horrível entre irmãos. E, ao contrário de Salomão, que governou com o reino de paz, seu filho estava sempre em guerra. Bem, nós podemos dizer muito mais sobre Roboão. Sempre há mais a ser dito, né, irmãos? Mas a própria Bíblia diz que, quanto aos mais atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Ah, que interessante, hein? Quando a gente pega Jeroboão, tem um tal livro da história dos reis de Israel. E agora você está sendo apresentado a outro livro, o livro das crônicas ou das histórias dos reis de Judá. Como eu já te falei no áudio que terminou Jeroboão, esses dois livros não são os livros de crônicas que a gente tem hoje. São outros livros, tá? E você ainda tem a narração dos atos dos reis de Israel e de Judá, feitas pelo vidente Ido, por Aías, por Gade. Então, é muita fonte, né? Muita fonte. Quem escreveu 1 Reis e 2 Reis tinha todas essas fontes, mas instruído pelo Espírito Santo de Deus não colocou tudo sobre esses reis. Colocou somente aquilo que nós deveríamos saber, a vida espiritual desses homens. Agora é óbvio que não se equivoque, não se engane. Muito mais sobre Roboão nós vamos aprender com os irmãos que vão fazer os comentários de 1 Crônicas. Sim, lá estará muito mais sobre Roboão. Tá bom? Amados irmãos, tudo que aconteceu com Roboão não é um incidente isolado. Ao contar essa história, a Bíblia mostra para onde nos levará a nossa própria vida falsa, de adoração e de busca falsa a Deus, em vez de buscar o Deus verdadeiro. Vai levar em que consequência? A mesma que levou a Roboão: perda da paz e perda da prosperidade. Coloca uma coisa no coração: a idolatria sempre nos empobrece. Adorarmos outros deuses, irmãos, porque achamos que acrescentarão alguma coisa à nossa vida, é loucura. Sim, é loucura. Podemos pensar que o dinheiro nos permitirá nunca ser atingidos. E talvez até nos fará felizes, né? No entanto, quanto mais bem tivermos, mais problemas teremos para resolver em menos tempo, para fazer as coisas que realmente mais interessam, como adorar a Deus e servir outras pessoas. O problema nunca foi ter dinheiro, o problema é colocar o dinheiro no local de Deus, né? Além do mais, nós vamos acabar por perder tudo o que literalmente vale a pena, como paz, prosperidade e às vezes até família, como aconteceu no Reino do Norte. É bom guardar o que Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Vamos ser francos. Vamos guardar tesouros no céu. Lá, ninguém nos atinge. Amados irmãos,
Vamos então guardar aqui a tragédia na vida de Roboão foi que, infelizmente, ele era igual ao pai, no erro. No erro. Ou seja, a tragédia dele foi que ele simplesmente praticou os mesmos pecados que Salomão praticou: idolatria e depravação. Muito bem, o capítulo 15 começa com Abias assumindo o trono do seu pai. Assim diz 1 Reis 15, 1 e 2, e no 18º ano de Jeroboão. Então veja que Roboão morre antes de Jeroboão, filho de Nebate. Abias é quem? Filho de Roboão. Começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Bem, vamos lá. Meus amados irmãos, agora vamos estudar esse novo rei. Alguém chamado Abias. Aqui, pastor Gedeon Júnior, um grande beijo, um excelente final de semana. Amanhã nós temos um estudo muito especial. Eu te convido amanhã, juntos, ouvirmos algo muito especial. E começando agora, já que entendemos que vai ter um rei no norte e um rei no sul, porque o reino do norte, ele teve uma vida menor do que o reino do sul. O que estava acontecendo no reino do norte? Eu dei um estudo na última quarta-feira analisando exatamente isso. E amanhã é dia de você aprender esse ponto histórico fundamental. Ok? Então, um grande beijo, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço minha pastora presidente Loide Ramos pela confiança. Agradeço o ministério pelo carinho e você por ter me dado mais um pouco da sua atenção. Um grande beijo e semana que vem começamos 1 Reis, capítulo 15.